Fala, povo abençoado! Voltamos aqui mais uma vez, episódio 5. Rapaziada, poxa, tá muito legal. Eu tenho acompanhado os comentários, cara. Tenho lido, nossa, muita coisa maravilhosa, muito depoimento legal. Resgatar essa história é o objetivo da saga. Eu sei que muitas pessoas às vezes falam: não, corre lá, pega logo, farma Premium Account logo, faz isso, faz aquilo. Assim, pô, legal, muito obrigado. É importante ter a opinião de vocês, entender o que vocês pensam, tá? De modo geral. Só que a gente não quer perder a essência. A essência é justamente essa, tá? Trazer as histórias antigas e tudo mais. Então, já já eu volto a falar sobre isso. Logamos, primeira coisa que nós fizemos foi pegar aquela varinha diária ali de ML para poder estar dando um upgrade no ML do personagem. Quem conhece de Paladino sabe que o ML hoje é uma das coisas mais importantes, tendo em vista que o nosso personagem já tem um bom skill, então vamos investir em ML, que nós pegamos esse personagem com ML 3. Era horrível, era horrível. O personagem nunca tinha treinado ML, somente o Distance, né? Então pegamos um personagem bem cru com relação a ML e estamos investindo em ML. Investindo não, né? Na verdade pegamos uma varinha da Hellward. Se fosse Premium Account pegava duas, mas como é Free Account só pega uma. Então tudo que vier de reward agora do jogo, nós vamos colocar sempre em ML, tá? Pra ver se dá uma melhorada nesse ML, melhora a cura, melhora ataque, melhora algumas coisas. Primeira coisa que nós fizemos, após bater aquela varinha ali, é partir para a cidade de Alahar. E todo dia eu confiro ver se aqueles itens estavam disponíveis no market. E hoje, por incrível que pareça, o item de Darasha, porque ficou faltando da vez que eu fiz acesso a Alahar, a questão das rotas de retorno, ficou faltando dois itens que eram de área premium, não tem como pegar, então eu tive que comprar. Só que nunca tinha, e dessa vez tinha um deles. O Jug não tinha, mas tinha o Honey, eu comprei. E nós completamos esse acesso. Aí eu vou até fazer o teste, falar com ele, subir High Ties e Ash, né? E ele já vai dizer ali um valor melhorado, 200 de gold e tal, já melhorou bastante, pagava 800 para voltar. Então, mais uma missão concluída, o personagem tá evoluindo, isso é muito legal. E, poxa, eu cheguei aqui em Alahar e falei, cara, eu preciso dar uma focada em farm. Por que eu preciso focar em farm? Porque no último episódio, nós nos divertimos muito, fizemos nostalgias incríveis, visitamos lugares inóspitos que, poxa, fazia décadas que não tinha sido visitado por nós. Porém, agora eu precisava voltar a fazer uma graninha, porque o personagem também precisa farmar, né? E eu tenho um bestiário de Dragon para terminar, então eu falei, vou dar aquele passeiozinho rápido, Deler de Venor, para poder pegar mais um pouquinho de pele de Dragon e tal. Isso é importante para a evolução do personagem. Porém, eu já esqueci, né? Eu sou uma benção, eu sempre esqueço alguma coisa. Retornei no depósito novamente, tá? Sempre esqueço alguma coisinha. Dessa vez foi o colar, porque eu tenho caçado muito, às vezes na diversão ali, sem proteção, né? E eu sei que às vezes para a pessoa que gosta de jogar tudo certinho com as proteções, chega a doer a vista de ver o cara jogando sem nenhuma proteção. Eu poderia ter comprado o Magma, só que o Magma é muito caro e como é uma huntzinha bem simples, não tem necessidade de eu investir tão caro num colar. Então eu peguei o Dragon Necklace, que é um pouco menos de defesa, porém muito mais barato, ele não chega nem a 100 GP cada um. E também dei uma conferida para ver se tinha um Elvis Bow lá, não tinha, nem um Composite. O Composite na verdade tem, né? Só que ele só usa level 50, então ainda falta um chão. Provavelmente acho que no próximo episódio nós vamos pegar level 50. Já já vou falar sobre a questão do level 50. Por que eu não fiz as quests em Dark Fort, essas coisas? Porque eu tô esperando pegar o level 50 para fazer tudo num pacote só. A ideia é fazer todas as quests. Eu tô com umas quests aqui incríveis que faz... Nossa, acho que ninguém nem fala dessas quests, deve ter uns 20 anos. Até o Dries ontem tava conversando comigo. Eu falei, adivinha aí, e o Dries ele é experiente nessa história aí de nostalgia, ele já matou a charada de cara. Eu falei, uma quest de Khazad-dûm em Khazad-dûm,
que tá esquecida há décadas. Aí ele foi e matou a charada. Paradox Tower. Vamos fazer também, vamos fazer Paradox. Vamos fazer a quest da Bright Sword. Cara, nossa, quantos anos eu não vejo uma pessoa fazendo a quest da Bright Sword. E é uma quest que antigamente era fundamental e era difícil, porque tinha GS e tudo mais, num espaço curto. Então era bem... Cara, era bem legal. O Sky the Knight foi um dos primeiros caras que eu vi fazer essa quest na época, em 2004. No início de 2004, ele acho que ele era level 40, né? E ele fez essa quest na época para dar um upgrade, ele treinava Sword. Aí ele ficou com a Bright Sword, a Giant Sword. O personagem dele batia muito, porque ele depois começou a treinar bastante, virou um dos top skills do servidor de Tremera. Eu lembro na época até que o Relic, o Strong Bar, o pessoal lá da Delecto Sanctimont, eu não sei se a pronúncia é essa, mas esse cara pegou no pé do Sky demais, porque eles diziam que o Sky tava treinando, abusando de software legal, porém não era. Eu posso garantir que não era, porque eu via. O Sky realmente botava lá o personagem dele, o sorceryzinho dele lá, conjurava o golzinho, conjurava o Monk depois que o gol já não tava mais aguentando para treinar. E treinou assim, foi até skill 100, acho que 99 ou 100, numa época em que o top das galáxias era o Smoked, que tinha 106. Então ele pegar quase 100 naquela época ali, acho que se não me engano o Relic e Gazimo eram 102, 101, aí vinha o Delector 99, 100 e o Sky tava disputando com o Delector. O Delector pegou no pé dele, falou com o Relic, tá? Então assim, enfim, são histórias legais que tem do passado. Cara, hoje eu vou contar a história da Lan Roça, meu amigo. Pra quem já jogou em Lan House, pra quem já frequentou Lan House naquela época ali da década dos anos 2000, né, de 2000 até 2010, sabe a importância que a Lan House teve, né, no nosso dia a dia. Foi muito, sei lá, cara, foi muita diversão Lan House. E a Lan House é uma história peculiar, bem particular. Foi uma das Lan Houses mais loucas que eu já vi na minha vida. Cara, se existisse um motivo para aquele ditado a moda Bangu, que quando o pessoal fala que tá tudo descacetado, é por causa da Lan House. E eu vou provar para vocês isso aí. Cara, que Lan House incrível, memórias excelentes. Então, chegamos aqui e ali tem uma serpente spawn logo ali embaixo, tá? Vou matar esse dragão aqui e depois vamos pegar o primeiro embate com a serpente spawn. Vamos ver se a gente vai aguentar, né? Porque a gente ainda tá level baixo. Level 40 ainda. Não sei se vai dar. A reta dela é muito forte. Se pegar em cheio é capaz de capotar, mas vamos ver. Vamos ver. Olha o bicho aí, ó. E pior que ela ainda corre, ó. Daqui a pouco ela... Se ela der o reixa aqui, ó, paralisa, corre. Olha, já tomei uma retinha pra ficar esperto. Essa retinha da musiquinha dela aqui é o bicho, tá? Quantas e quantas vezes aí eu já vi gente morrendo, né? E assim, tô level baixo ainda, mas acho que vai dar pra matar. Eita! Vai dar pra matar, dá pra matar de boa. Rapaziadinha, é isso aí. Ó, primeiro DL, primeira Hydra, primeira Serpente Spawn. Está evoluindo o personagem e tá fazendo as conquistas, né? Vai galgando as conquistas uma atrás da outra. Acho que vai dar pra matar de boa. Ficar rodando aqui, aquela cirandinha eterna, né? Tibia e suas táticas medievais. Vai correr já, hein? Aí, correu. Olha que coisa interessante. Aquela linha ali, ela não passa daquela linha. Porque é a linha limite do Lure. Ou seja, se eu vier lurando ela com a vida verde correndo atrás de mim, se passar daquela linha onde ela parou ali, ela vai sumir, né? Porém, por que ela não sumiu? Porque ela tá no red. Aí, se ela correr e sumir também, aí o Tibia Soft tá sacaneando com a nossa cara. Enfim. Então hoje eu vou contar a história da Lan Roça. Cara, uma história, nossa senhora, incrível. Galera aí, poxa, muito obrigado pelo apoio. Eu vi muitos comentários, pessoal dizendo que se emocionou bastante. Foi, poxa, bem... Nossa. Cara, aqueceu meu coração, sabe? Eu lendo os comentários depois, eu me emocionei de novo lendo os comentários, porque
Eu sei que tem muita gente que joga Tibia, que jogou no passado, a galera que acompanha a gente aí no canal, que viveu também uma situação parecida. A gente mora no Brasil, assim, apesar de ser um país com muitas coisas boas, também tem essa questão da falta de planejamento familiar, né? Então, assim, é bem complicado, a gente passa bastante perrengue. Então, rapidamente cortando o assunto aqui, voltando para Yalahá, terminamos o primeiro refil. Eu sempre vou guardar no depósito número 2, tá? O loot para vender tudo no final e ver o total que deu de profit, tá bom? Então, a hunt focada para profit. Porém, eu não quero ficar amarrado numa hunt só. Eu sei que às vezes é confuso para quem tá olhando, falar assim, pô, o cara tá amarrado o tempo todo, quer dizer, tá trocando de hunt toda hora. É porque eu não gosto de ficar amarrado na mesma hunt, eu gosto de ficar trocando de hunt. Porém, eu sempre vou retornar nas hunts para terminar o bestiário, fica tranquilo. Sei que tem toque com esse negócio de bestiário, você vai ver o bestiário ser concluído, tá? Visitamos o tão esquecido, famigerado cemitério. Antigamente, assim que lançou Yalahá, a galera não saía desse cemitério aqui. Principalmente o Paladino caçando o zumbi, porque ele não aceita praticamente nenhum dano elemental. E agora o dano sagrado do Paladino e o dano físico ele aceita. Então aqui era um lugar também que os Paladinos ficavam muito naquela década de 2000 ali. Porém nós não viemos aqui para caçar zumbi, tá? A ideia de vir aqui é para poder pegar o Brain Death, porque eu vi que o Piece of Dead Brain, que é o terceiro item do Imbuement de Life, ele tá 20k cada um comprando no market, ou seja, cada um que pegar é 20k. Falei, não, vamos lá tentar a sorte, né? Vai que a gente dropa uns 5 aí, já são 100k. Então, assim, como hoje o episódio é voltado a farm, eu vim testar essa hunt. Não vim aqui com certeza de tirar nada, eu vim com certeza de testar. Vamos testar, vamos ver se vai dar, vamos ver se vai ser legal, se vai ser proveitoso, tá? Então eu tô testando ao mesmo tempo que eu tô fazendo a saga. Assim, não é todo dia que a gente frequenta esses lugares, então de repente tem um lugar esquecido aqui que guarda um ouro que a galera não tá tendo atenção. Eu vejo muitos vídeos de farm, legal, só que de repente aqui tem um ouro escondido. Eu já vi aqui em servidor novo, porque eu precisava fazer o Imbuement 3 e não tinha vendendo. Então nosso primeiro Brain Death, tá? Eu acho que tá sendo fácil, né? Acho que não vai ter muitos problemas. O problema é que ele conjura até dois Vampire. Aí, se ele conjurar, ele complica a minha vida. Só que esse aí foi bem, bem safezinho, bem tranquilo. Aqui também tem os Banshees, né? Que se você der mole, ele vai te paralisar, te bater e tal. E pode se tornar um problema. Mas se jogar direitinho na defensiva, dá pra matar de boa. Se cura muito, é um problema. Corre já no amarelo, ele já corre. Enfim. Então é isso. Cara, tem muita história gostosa pra gente contar. Mais pra frente, tava brincando com a minha esposa. Ela também, poxa, tá curtindo, tá lendo os comentários. Ela embarcou nessa história comigo, assim, até porque nós vamos fazer 19 anos. Então, tudo que eu vivi de Tibia praticamente, ela viveu do meu lado. Claro que depois que eu me casei, eu dei uma esfriada e tal, fui cuidar da vida pessoal, porque a gente sabe que tem que cuidar da vida pessoal, né? Eu fui cuidar da vida pessoal e ela foi uma parceira muito grande minha nesses 18, quase 19 anos. E eu vou contar mais pra frente, em outros episódios, a história de quando eu conheci ela, que também, cara, foi loucura. Minha vida, tudo é uma loucura, cara. Tudo é uma loucura, porque eu sempre tive que conquistar as coisas tudo na raça, né? Não tinha as coisas de graça. Nunca, assim, tenho uma mãe maravilhosa, mas não tive um planejamento familiar para fazer faculdade, essas coisas. Então, assim, tudo foi no peito na raça, tudo foi na loucura, tudo foi engraçado. Então, se eu queria ter alguma coisa, eu tinha que conquistar. Então, eu vou contar a história depois quando eu conheci ela, mas hoje o foco é Lan Roça. Então terminamos mais um refil. Hoje a ideia é visitar todos os quartos de Yalahá, tentando achar uma hunt que deu uma XP ok e que deu um farm. E já nós vamos testar uma loteria aí, que é loteria total, né? É uma huntzinha que dá um item muito caro, não é hunt muito boa, não tem farm,
Porém, se esse item dropar, ele já é 20% da nossa Premium Account. Então, a gente vai correr atrás disso aí também. Agora nós vamos visitar um outro lugar pouco visitado, assim, esquecido pela galera. Mas servidor novo eu gosto de vir aqui, né? Até um servidor que eu joguei recentemente, no início do servidor, acho que foi no segundo ou no terceiro dia, eu vim caçar aqui nos Bog Rider, lá nos Bog Rider, né? Ainda não cheguei, mas já tô revelando para onde nós vamos. E eu dropei 2 Paladin Armor. Eu vendi uma por 150 TC e uma por 125 TC. Eu fiz 275 TC com 2 drops de Paladin Armor. Servidor novo é extremamente valorizado, tá? Extremamente valorizado o Paladin Armor. Então, mais uma hunt, trocamos novamente. E por que eu vim aqui? 2 motivos. Primeiro, Sabretooth, eu preciso farmar. Eu preciso do Sabretooth. Aqui a Paladin Armor não vale nada porque é servidor antigo. Porém, eu preciso equipar ela. O pessoal tá vendendo a 100k, eu não vou pagar 100k. Então eu preciso equipar a minha Paladin Armor. É o único item do meu set que eu ainda não equipei. Então, para o nosso personagem ficar robusto, eu preciso trocar essa armadura aí de tão forte, colocar a nossa Paladin Armor. Então chegamos, firewallzinho e tal, aquele esqueminha do firewall para dar uma facilitada. A gente está level muito baixo ainda, é muito arriscado você vir aqui nesse level. Então joguei um firewall para dar uma tranquilizada na hunt. Trouxe alguns por segurança, né? Não vou usar sempre, mas de vez em quando eu vou precisar para poder me proteger. Então é uma, assim, um termo bom, né? É uma malandragemzinha que a gente usa. Então aqui já bastante tempo caçando. Até agora nada de Paladin Armor, tá? Sabretooth a gente dropou alguns. Tá valendo, se eu não me engano, 6k cada um, então já é uma boa. Mas o drop não tá legal, não tá legal. Eu já vi aqui em outras oportunidades, farmei muito. Só que nessa hora o pote começou a acabar e começou aquela corrida maluca. Porque praticamente sem pote não dava pra ficar lá. E tu vai correndo, vai tomando paralyse, vai correndo, tomando paralyse. Tem que se protegendo, fechando o caminho com o firewall pra poder não morrer. Nessa hora aqui eu quase fui de base. Tem que subir aqui pra dar uma limpada. Porque o negócio tá feio lá embaixo, cara. Tá feio, tá feio. Mas ainda tem pote, eu quero ficar até o final. Eu quero sugar até o final, porque eu sou um cara que eu tenho um problema comigo. O problema é o seguinte: tem um Bog Rider ali, eu entendo que a Paladin Armor pode estar dentro dele. Então nós vamos tentar agora, vamos ver se a gente consegue pegar. Aí deu, Exhausted. Ai, filho de uma égua. Mano, esse bicho bate, cara. Ele tem um life drain muito forte, muito forte. Se deixar colar, um abraço, tá? Conseguimos estabilizar aqui, então vamos buscar nossa Paladin Armor. A gente tem que ir até o final, Aqui a gente não desiste com facilidade não, a gente é determinado nas coisas que a gente faz, tá? Até o final, pegar essa Paladin Armor. Então hoje o episódio é focado nisso. Paladin Armor, equipar o personagem. Daqui a pouquinho eu vou comprar um composite, já para deixar pronto pro level 50. Então assim, eu sempre gosto de ir até o final, sugar a última gota do pote. Eu sei que tem a volta, né? Tem um caminho de volta, mas é mais tranquilo. Porém eu fiquei até o finalzinho mesmo. Eu fiquei até sobrar um pote. E não consigo, cara. Eu tenho um negócio comigo que se eu ver um bicho correndo na rede, eu já morri por causa disso em outras oportunidades. Porque o bicho fica na rede, eu vou atrás dele, eu quero matar ele. Outro dia eu quase morri por causa de 46 de gold. 46 de gold, cara. Eu quase morri por causa disso. Então, eu voltei pra buscar um corpo, no caso no episódio aqui, que o bicho tinha ficado com ele. Agora, correu um Mutated Tile. Eu cismei que dentro dele tem um Sabretooth pra buscar. Então eu não quero largar ele. Então o pote acabou praticamente, só tem um pote. Vou usar o último agora. Mas o bicho correu no red, e aí, como é que eu faço? Cara, sei lá, eu tenho um negócio comigo. Então subi para pegar ele, aí veio um Bog Rider. Eu falei, não é melhor não. Só tem um pote aqui, vai dar ruim. Então para evitar isso aí, vambora, vamos retornar. A loucura, ela tem que ser medida também, senão a gente se arrasa. Então vamos voltar, vamos refilar. Vamos ver se a gente vai trocar de hunt, né?
E, enfim, voltando aos assuntos aqui, no último episódio eu tinha parado na história do lá do Marquinho, quando ele deu uma esfriada no game e foi tocar a vida dele pessoal, né, fazer os cursos, isso é importante para a carreira profissional dele. Hoje ele é formado, se eu não me engano ele fez a formação dele em farmácia, né, farmacêutico, eu acho que é isso, mas aí depois ele foi pro ramo de farmácia, então eu creio que deve ter sido isso. Quando o Marquinho, pra quem ouviu o último episódio vai entender, quem não ouviu não vai entender, eu peço que volte no episódio 4 e entenda um pouquinho dessa história. Então assim, no episódio 4 eu tava falando sobre a história do Marquinho quando a gente parou de jogar junto, porque ele foi tocar a vida pessoal dele mais do que certo. E assim, poxa, aquela vontade de jogar, cara, pô, apaixonado pelo jogo, não tinha computador, queria jogar. Até que um dia o Sky The Knight, meu amigo, meu xará David também, ele falou, cara, conheci uma lan house em Bangu, que o pessoal tá jogando Tibia. Futuramente a gente conheceu outra, onde era do pessoal lá do Lotus, o pessoal de Astera, também rapaziadinha lá, muito boa. Mas aí ele falou, cara, conheci uma lan house. Só que é engraçado que a lan house... Aí ele falou esse termo e ficou gravado na minha vida. Ele falou, cara, essa lan house parece uma roça. Eu falei, cara, pô, uma roça? Ele é, cara, diferente de tudo que tu já viu. Eu falei, beleza. Marcamos o dia e fomos pra lan house. E assim, naquela época a febre de CS era tão grande que era muito raro você ver pessoas fazendo outra coisa. Eram as meninas no MSN, batendo papo ali, negócio de bate-papo, MSN, UOL, essas coisas. E na época tava começando ainda a questão de vídeo. Algumas pessoas ainda viam, acho que se eu não me engano tava vendo YouTube no início. A gente até uma briga danada porque o pessoal abria YouTube, a internet ficava horrível, a gente caçando e começava a morrer. A gente chegou até a cogitar bloquear qualquer negócio de vídeo no na Lan House, cara, olha que loucura. A Lan House, eu lembro que foi o Juninho que abriu a Lan House. E foi assim, primeiro dia ele falou, cara, vamos lá na La Roça. Só mais uma vez trocamos de hunt, viemos agora pros cults pra poder ver, porque no último episódio nós viemos aqui, tinha um rapaz caçando e eu não queria atrapalhar ele de forma alguma, tá? Ah não, foi dessa vez que eu cheguei e o rapaz estava caçando. Então assim, eu sou um cara muito ético com relação a isso. Eu cheguei, eu vi que o bicho tá morto. Ele passou por mim na cidade, indo refilar. Pô, eu vi quem é. Eu não tenho por que ficar aqui, eu cheguei e não tinha ninguém. Então assim, eu sou um cara bem ético com relação a isso. Se eu cheguei, eu vi que tem gente, tinha um monte de bicho morto, o cara passou por mim, eu vou respeitar, entendeu? Então só vou ficar aqui até ele voltar, quando ele voltar eu vou sair da hunt, sem ele precisar falar comigo, porque eu acho justo, tá? Gostaria que todo mundo pensasse assim, infelizmente não é, mas tudo bem. Também não tô aqui pra ser juiz de nada. Enfim, então venhamos pro cult, poxa, tá valendo 4k cada Hope Belt, então também pro nosso farm hoje como o episódio é voltado pra farm e up level também. Eu sempre troco de hunt, que eu não gosto de coisa chata, monótona. Inclusive hoje, no final do vídeo, cara, eu vou mostrar pra vocês a forma com que eu jogo. Loucura, tá? Não recomendo jogar igual eu jogo. A forma que eu jogo é completamente louca. Não recomendo de fato fazer o que eu faço, tá? Sou muito louco. Essa história da Lan House eu vou ter que contar em 2 vezes, porque eu fiquei muito tempo na Lan House e a gente viu muitas coisas lá, porra, legais, cara, nostálgicas. Então vou precisar contar em 2 vezes. Então vamos lá. Chegando na Lan House, primeiro dia, primeira impressão que eu tive quando eu entrei na Lan House. Era um portão preto, numa rua no centro de Bangu, rua 12 de fevereiro, para quem conhece. É uma das ruas principais, era a rua do antigo fórum de Bangu. Então, uma rua bem no centro mesmo. E era um portão preto, uma casa normal. Assim, uma lan house bem clandestina mesmo, tá? Na época o Juninho, ele era um dos caras que mais entendia e tal. Ele fazia faculdade, negócio de computação. E ele montou uma lan house, só que o sistema operacional da lan house era todo em Linux. Cara, eu tomei uma surra, eu não entendia nada, nem de Windows, quem dirá de Linux. E ele montou a lan house toda em Linux, né? Ele programou tudo, ele fez tudo. O cara é incrível, muito inteligente, o Lin. E botou, se não me engano, eram 22 computadores que ele colocou lá. Então quando chegava, os caras chegavam, vamos lá. Tá? Quando eu cheguei era um portão preto.
Você puxava uma cordinha, essa cordinha ela tinha mais ou menos uns 50 metros. E você puxava a cordinha aqui, ela balançava um negócio que batia lá dentro e o pessoal sabia que tinha alguém querendo entrar. Olha que loucura como é que era. Aí eles puxavam uma outra corda lá de dentro que puxava o trinco do portão e você entrava. Cara, gambiarra louca. Muita loucura, cara. Essa hora nós subimos aqui, mais à frente ali vai ter uma quantidade de bicho grande, cara. A gente acabou dando de frente com a quantidade de bicho aí e quase que a gente se enrola aí. A huntezinha é tranquila, mas quase que a gente se enrola. Não pode brincar que o personagem é level muito baixo, né, cara? Doideira. Então uma gambiarra muito louca que era feita ali na La Roça, cara. Coisa de doido, tá? Coisa de doido. Essa hora aqui os bichos quase me regaçaram. Veio um monte de bicho. Bichinho que eu falo, não dá pra você brincar. Personagem level baixo, level... Ainda tá, 42. Então pra tomar um xablau aqui é muito rápido, tá? Só um adendo que eu vou precisar... Nessa hora aqui, minha esposa... Eu precisei sair pra trabalhar. Eu tava um pouquinho agarrado. Então eu vou sair pra trabalhar e vou retornar somente no dia seguinte. Depois eu vou falar sobre isso. Até a questão da frequência dos vídeos eu não consigo ser tão forte com a frequência, postar todo dia, o dia sim, dia não. Então, mas pelo menos 3 vezes na semana a gente vai lutar pra fazer, tá? Aí a hora que eu vejo o rapaz, ele já passou ali, então eu já vou saindo da hunt. E era o momento que eu precisava sair pra trabalhar. Eu trabalho em 2 empregos, então não tem como... não tinha como eu estender esse episódio, eu tive que sair. Como eu tinha caçado mais ou menos 1h30, eu já lembrei que no dia seguinte eu teria que fazer 1h30 também pra poder fechar as 3 horas. Level 45 era a meta do dia, tá? Enfim, então chegamos na La Roça. Quando o rapaz puxou lá de dentro, se eu não me engano foi o Serrote, que eu conhecia um dos meninos que trabalhava lá. Só tinha figura, só figura. Serrote, Bibi, Polaco e o Coelho, que era o Rafael. Parecia uma fazenda, né? Então... só uma pausa rapidinho. Nessa hora, antes de ir embora, eu queria matar o primeiro Hero. Cara, só que... Pô, e é uma parada legal, porque Free Account matar Hero antigamente não existia isso no Tibia. Não existia. Então nós chegamos aqui, eu desci, eu falei, cara, eu acho que tem um Hero lá em cima. Subi, ó o Hero aí, ó. Esse bicho aqui bate, tá? Se deixar colar, bate. Então o negócio é manter a distância dele. Só que o personagem ainda é bem lento. Acho que tá de boa, dá pra matar, hein? Dá pra matar. Herozinho top. Pessoa dropar já uma Crow Legs. Hoje em dia não vale tanto como valia antigamente, mas uma Crow Legs é uma Crow Legs. Já dá um upgrade no personagem. Dá pra vender, fazer uma grana, né? Não dá mais pra usar. Não dropou nada. Mas show de bola. Eu sei que no norte ali tem mais 2 Heroes. Que eu me lembre, tem mais 2 Heroes. Vamos lá testar pra ver se dá pra pegar. Se tiver os 2 juntos, já era. Eu não lembro se eles ficam juntos ou ficam separados. Se ficar junto, eu nem vou tentar, porque a chance de morrer é muito grande. E estamos invictos até agora, né? Estamos invictos até agora. Chegamos aqui. Na cruzinha também. De repente uma bozinha, né? Antes de sair aí, eu preciso... Dá um confere aqui, vai que dropa uma bola, vai que dropa uma Crow Legs, uma Crow Arm. E também fazer as conquistas do personagem que... Poxa, o primeiro Hero. O personagem tá evoluindo, tá gostosa a série, cara. Eu tô gostando muito da evolução do personagem. Nada, não dropou nada. Ó, tá bom, pelo menos tá separado o Hero lá em cima, ó, tá vendo? Então dá pra gente matar o Hero. Matar esse bichinho aqui que é chato, esse Enlightened Cult aqui. Bicho some, bicho deixa bêbado, esse bicho aqui é horroroso também. Ele dropa Cultish Mask também, que é um item de Immunity, muito valorizado. Aqui no servidor tá o mesmo valor da Hope Belt. Vamos lá. Herozinho, top da galáxia. Ai! O filho da... Rapaz, tu viu que o outro do lado me deu uma flechada, cara? Olha, ó, covardia, hein? Essa covardia vocês dois aí, hein, safado. Fazer uma cirandinha com ele aqui. Rapaz, tu viu que bicho covarde, cara? Quase que eu dropo a primeira blast do personagem. Não dropou nada. Enfim.
Então, voltando ao assunto da Lan House, cara, quando abriu a porta que eu entrei, abriu o portãozão lá fora e tinha um quintal bem grande, de 30 a 50 metros mais ou menos de quintal. Aí você ia andando, entrando na Lan House, tinha uns viveiros assim, tinha pato, tinha galinha, tinha um monte de bicho, cara, um monte de bicho. Aí você ia andando, você literalmente só tinha um caminho reto assim de tipo de ardósia, você ia andando e tinha uns gatos, cachorro, periquito, tinha a porra toda, cara. Parecia uma fazenda. E era um corredor assim bem estreito e você ia passando do lado dos viveiros ali e lá dentro. Aí quando eu cheguei, primeira coisa que eu vi, os 4 primeiros computadores assim estavam no Tibia. E aquilo pra mim foi top, porque eu nunca tinha visto isso em Lan House nenhuma. Todas as Lan House que eu ia era só CS, MSN, só essas coisas. Cara, eu já fiquei vidrado, porque eu falei, pô, eu sou apaixonado pelo Tibia, né? E eu tava querendo um lugar onde eu pudesse jogar, encontrar uma galera. Apesar de eu ser muito pobre, né? Queria encontrar uma galera que jogasse Tibia. Então, rapidamente aqui, ó, Composite Hornbowl, eu vi que tava o valor bem em conta, bem em conta. Então eu vou comprar o primeiro Composite, tá mais barato do que no NPC lá, que o pessoal vende, tá vendendo mais barato no marketing do que vende pro NPC. Então, compensa muito, já vou deixar ele guardado ali. E vamos pro primeiro dia de hunt. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu loguei foi me naturalizar na cidade de Valhalla, porque se eu morresse lá de Tais, eu ia levar um século para vir recuperar meu corpo caso drope alguma coisa. Porque eu só coloquei 4 bleds, não consigo colocar a quinta, como eu falei, Solitude Charme muito caro. Então já me naturalizei e vamos para a primeira hunt do dia. Toda hora mudando de hunt, a ideia é isso mesmo, ir para vários lugares diferentes, tá? Enfim, então entrei na La Roça. Primeira coisa já que eu achei diferente, a porta da Lan House estava aberta. Geralmente as Lan House ficavam com ar-condicionado, fechado. A porta da Lan House aberta, o calor da cacilde dentro da Lan House. E outra coisa engraçada, cara, ó, coelho, serrote, bibi, todo mundo fumava. Só o polaco que não, o Thiago, que foi o rapaz que futuramente a gente veio charear a conta junto. Quando eu entrei na Lan House e tal, os caras já conhecia o Robinho, que era um dos meninos que frequentava a Lan House lá. Gente boa demais o Robinho, cara. Aí apresentou a gente pessoal e tal. Ah, o menino joga Tibia também e tal. E, pô, naquela época era raro tu ver alguém que jogava Tibia, ainda mais em Bangu. Então, caraca, joga Tibia também, legal e tal. Joga que mundo e tal, a gente joga em Tremere. Aí eu fui descobrir que os caras jogavam no mundo de Zara. Irmão, eu falei, cara, vocês estão loucos. Zara é servidor europeu, cara. Vocês jogam com lag absurdo. E o servidor que eles jogavam, cara, era um power abuse fora do comum. Ó, Bapupa, Chefar e Mediota Del Toro. Irmão, toda hora esses caras vinham e tomava a bola dos caras. Assim, todo mundo noobzinho, né? Assim, ou matava eles quando eles não queriam dropar a bola. Cara, uma loucura, uma loucura. E eu falei assim, aí o Thiago, pô, falou, pô, tu joga e tal, jogo. Pô, não tem computador em casa não, conversa vai, conversa vem. Falei, cara, por que tu não vem jogar comigo aqui? Eu sou primo do dono, tá? Eu trabalho também aqui como servidor na Lan House. Então eu tenho ciência de admin. Pô, se tu for jogar no meu boneco, eu posso te deixar jogando aqui. Jogar no meu personagem, cara. Tu fica jogando aqui e tal. É pra gente mesmo e tudo mais e tal. A gente poxaria conta aí, vai ficar maneiro e tal. A gente vai upar. E dali começou, cara. Fechamos uma amizade, conheci o Thiago e tal. Naquela época não tinha negócio de celular, WhatsApp, essas coisas. Então eu só vi o Thiago quando eu ia na Lan House. Então eu comecei a frequentar a Lan House todos os dias. E o Thiago, ele era aquele player, algumas pessoas vão até se identificar. O Thiago, ele só logava pra bater papo. Só. Cara, ele gostava daquele negócio de casamento. Sabe o roleplay do jogo, aquele negócio de RPG? Sabe? Ele fazia casamento, ele ficava no depote com 10 chats abertos, conversando com gente, todo servidor e tal. O Thiago era um cara muito fácil de fazer amizade. Porém, Izara não tinha muito isso. E esse foi o álibi que eu usei pra tirar ele de Zara. Porque Zara, a maioria era gringo. Eu falei, cara, pô, vamos sair desse mundo aqui, cara. Vamos criar Tremere. Pô, mas eu tô level 30 e pouco, criar do zero. Eu falei, rapaz, confia em mim, pô. A gente for pra Tremere lá, eu vou arregaçar, pô. Tal, e aí eu já não jogava no Anakin, mas eu conhecia muita gente lá. Pô, conheço muita gente, cara. Eu vou arrumar um setzinho pra gente começar, um play de set e tal. A gente vai começar legal. Aí, beleza, criamos o Dragon Betume. Que o nome dele era Betume e Izara, que era o nome do cachorro dele. E lá nós criamos o Dragon Betume. Em Tremere começamos.
E a galera começou a se empolgar e aos poucos a galera foi migrando junto com a gente e tal. O Coelho foi jogar em outro mundo, não queria jogar em Tremere. Aí a gente começou a charear. E todo dia, cara, todo dia eu ia pra Lan House. Só que, cara, era a Lan House mais louca que tinha, porque era o dia inteiro com a porta... Cara, as meninas passavam mal, as patricinhas passavam mal naquela Lan House ali. Porque elas saíam dali com o cabelo fedendo a cigarro, roupa fedendo a cigarro. Cara, você tá doido demais. Então, assim, a Lan House, cara, era muito louca, muito louca. Nessa hora aí eu dei até uma pausa, eu tirei o áudio, mas deixei em tempo real, cara, porque eu vou passar um perrengue muito grande, muito grande. Eu quase morri, o pote tava acabando, tinha pouco pote, eu já tava querendo caminhar pra entrada ali. Esse bicho preto é um problema, cara. É desgramado esse bicho preto aí. Porque se você não matar ele, ele começa a conjurar um monte. Se eu não me engano, cada um conjura até 3 ou 4. Então a tela, se você não matar, a tela enche deles e eles começam a te atrapar, te bater, te atrapalhar e tu acaba morrendo. Porque o Bog Rider já te paralisa, sabe? O Mutated Tiger, ele fica invisível, às vezes você não vê, tem mais de um na tua tela já. E essa hora aí eu não matei o bicho preto, me compliquei, comecei a correr, e quanto mais tu corre, mais bicho vem. E rapaz, level baixo, pote pequeno, ó, passei um perrenguezaço nessa hora aí. Um perrenguezaço. Quase, achei que eu ia morrer. E foi a bendita hora que eu tive que abandonar meu loot. Cara, que tristeza. Eu não consegui pegar o loot e era muito bicho e o pote já tava acabando, então eu tive que abandonar meus 46 de gold. Cara, eu fiquei o dia inteiro pensando naqueles 46 de gold que eu deixei pra trás. Eu sou muito Zé Lutinho, cara. Muito mendigo de loot. Rapaz, essa hora aí ficou apertado. Então, enfim. A Lan House era o seguinte. Chegava de manhã cedo, a Lan House abria. O Thiago ia lá, porque o Thiago estudava, fazia faculdade. Também de uma família bem estruturada. Ele morava bem perto da Lan House ali no centro. Então o Thiago ele já ia de manhã cedo pra abrir a Lan House comigo. Às vezes eu ficava sentado lá do lado de fora esperando a Lan House abrir. Cara, aí tu vai perguntar, cara, mas pra quê? Cara, porque eu amava o jogo. O simples fato de eu logar no personagem, caçar, e o Thiago me dava carta branca. Pode caçar. Naquela época a gente não tinha muito dinheiro, mas o que tu fizer, tu pode comprar de BP de UH e cair pra dentro e caçar. Naquela época, pô, era muito raro um Knight caçar Dragon Lé, porque dava muito waste. Só que quando às vezes eu queria rushar, level 40 ali, botei Giant Sword na mão, às vezes eu ia pra uma Dragon Lair, mas eu caçava mais em Plains of Havoc, lá em Pó, Ciclope, de vez em quando matava as Demo Skeleton. E o Thiago, como ele não era muito de caçar, às vezes ele ficava do meu lado apreensivo, porque ele via a loucura que eu fazia, batia head e tal, e corria, e vinha GS, pô, uma loucura, cara, muito gostoso aquela época. Então o Thiago chegava de manhã cedo na Lan House, abria a Lan House, já me colocava no admin, o pessoal já ficava meio enciumado, porque eu já chegava já caçando, já logando no admin. E eu ficava na Lan House o dia inteiro. E o Thiago, pô, moleque, porra, bem maneiro, cara. Ele falava, cara, o cara ficava aqui o dia inteiro, às vezes eu não almoçava. Só chegava com um pãozinho de manhã cedo lá e caçava o dia inteiro, até 4, 5 horas da tarde. Então quando dava meio-dia, 1 hora, os caras eram muito loucos, cara. Os caras metiam a mão lá no dinheiro do caixa, o pessoal que trabalhava lá, não, meu adiantamento. Ia lá no China, comprava um monte de pastel chinês lá na lanchonete do China lá e trazia frango catupiry e tal. O Thiago sempre trazia um pra mim, porque eu jogava com ele. Não, come aí com a gente aí e tal. Aí Chabuvão também, me chamava Chabuvão, Chabuvão, come aí com a gente aí. Pô, porque foi um boneco que eu tive de suggestion name. E, cara, assim, era uma coisa que pra mim era como religião. Eu acordava todo dia e minha mãe já sabia. Eu já partia pra Lan House, nessa época eu tava estudando à noite, tava fazendo supletivo, que eu fiquei muito rebelde com relação das coisas da vida que acontecia, então eu comecei a estudar à noite, fazendo supletivo, e eu passava literalmente o dia inteiro na Lan House. Quando eu saía da Lan House, parecia que eu tinha fumado umas 3 carteiras de cigarro, porque os caras ficavam fumando, ficava uma névoa branca na Lan House, uma névoa. No próximo episódio eu vou contar pra vocês sobre os corujões que nós começamos a fazer lá na época. Eles não faziam, mas aí eu expliquei pra eles que a gente fazia na outra Lan House lá e tal, e eles se animaram pra fazer. E como eles tinham a chave da Lan House, o Juninho quase não aparecia lá, ia lá uma vez por mês.
Aí era a casa da mãe Joana, cara. Então a gente e às vezes a gente tava jogando e entrava, as galinhas entravam dentro da lan house, era um cocoricó dentro da lan house, um corre pra pegar a galinha, as garotas gritando, corria pro fundo, subia nas cadeiras. E as galinhas, cara, que coisa surreal que era aquela lan house. Meu amigo, tu entrava lá, se tu não fosse acostumado com o ambiente, cara, tu saía de lá horrorizado. Cara, só gente louca. Então, pega a galinha, pega pato, corre. Tinha um pato lá que ele era brabo, ele corria atrás da gente pra poder bicar a gente. Ele começava a correr atrás da gente na lan house. Você tá doido, cara. E eu ali não podia sair do personagem, que senão eu ia morrer, tava no meio do resto, o pato correndo atrás dos outros, porque se esse pato vir em mim, tô lascado. Então aí, depois o Sky mesmo parou de frequentar a lan house, porque o Sky tinha um computador em casa, na época era um computador antiguinho, mas dava pra ele jogar Tibia, jogava em full screen, fazia todo... botava todas as resoluções no mínimo, a tela ficava toda manchadinha assim, né, porque ele tirava Light Effect, tirava tudo, pra poder justamente ficar leve. Até hoje, de vez em quando eu faço isso, que já é costume daquela época, pra poder ficar bem leve, o máximo de FPS possível, que o PC dele era bem fraquinho. E o Sky tinha internet de escada, então quando dava à noite, ou meia-noite, ou quando dava, se não me engano, era sexta-feira à noite, acabou. O Sky sumia, só aparecia na segunda. Então era final de semana inteiro ali na internet de escada. Tadinho, morria muito por causa de queda de internet, mas era muito massa. Então ali na Lan Roça a gente fez várias amizades, Serrotão, Bibi, cara, Bibi era muito engraçado. Nossa, o Bibi morria muito, ele era assim, não vou dizer noob porque é uma palavra ofensiva, mas, cara, ele tentava jogar, gente boa demais, mas ele morria demais, cara, era muito engraçado, toda hora, tava aquele silêncio na lan house, todo mundo jogando concentrado, de repente um socão na mesa, bum, bum, morri de novo, aí começava, ficava bravo, ele era grandão, fortão, cara, ele começava a falar, xingar, e ninguém podia falar nada, porque o cara era grandão, mas ele era muito ruim, cara, a gente não gostava nem de zoar, né, porque o cara estressado ali naquela época, você ficava estressado quando você morria, pra tomar uma surra do Bibi ali não custava muito, mas era Serrote ria, Coelhão abaixava a cabeça na mesa e ria, todo mundo rindo, cara, e o Bibi puto, bagaceiro. Ah, cara, tem a história do Corujão lá que eu vou contar pra vocês, cara, muito top. Então, começamos a jogar, upamos bastante, cara, a gente tinha um flogão, pra quem foi da época do flogão, nossa, mano, é incrível. Época, ô saudade, cara, minha maior tristeza foi que na época que o flogão acabou, eu tava tão focado em trabalho, né, filho pequeno, trabalhando e tal, que eu não consegui salvar as fotos do flogão. Hoje é uma das maiores tristezas que eu tenho de não ter salvado aquelas fotos do Dragon Betume. Se tiver alguma forma de recuperar foto do flogão, cara, alguém bota no comentário, pelo amor de Deus, me fala aí que eu vou correr atrás disso, tá? Que nossa, mano, o flogão foi a coisa mais linda que a gente tinha. Tinha o nosso flogão lá do Dragon Betume. Cada level que a gente upava, a gente printava, botava lá. Nossa, era muito massa. Essa hora é a hora da loteria. Tem pessoas que vão na Loteria Federal e fazem uma aposta lá pra ganhar na Mega Sena. Às vezes a pessoa vai apostar 30 anos e não vai ganhar. Eu não quero que o episódio fique chato, que eu fique o tempo todo ali tentando pegar um item. Não quero que isso aconteça. Então assim, todo episódio, como eu tenho que fazer o bechá desse lugarzinho aqui também, eu vou dar uma passadinha aqui, vou fazer um refilzinho de 30 minutos para poder tentar dropar uma Renz. Porque uma Renz é a montaria da ovelha negra, cara, muito, a galera gosta muito de comprar. E ela quebra muito, então toda vez que a pessoa vai lá tentar domar a ovelha com a Renz, às vezes quebra. Então tem uma boa chance de quebrar, então é um item que está sempre valorizado, porque a galera tem que ficar comprando, às vezes compra mais de uma, duas e tal. Então tava valendo 2 kks e uns quebrados a Renz, então eu fui atrás dela. Se dropar uma Renz já é 20% da nossa Premium Account, então adianta o processo. Então todo dia eu vou dar uma passadinha aí, toda vez que eu tiver em Alahá, fazer um refilzinho, então vocês vão ver bastante. Até eu terminar o bechar eu vou passar aí. Depois que terminar eu não volto mais, tá? A chance que tinha, se foi, não foi. Então eu vou estar sempre dando uma passadinha para tentar dropar uma Renz, eu vou ficar aí
fazer um refilzinho. Já estou no dia seguinte, como eu falei. Então eu tenho 1h30 para caçar ali e tal, para poder completar o episódio, pegar o level 45. E vamos tentar dropar uma Hands. Então, enfim. Então a gente começou a jogar no Dragon Betume. Consegui tirar os caras de Zara. Aí voltamos pra Tremera. Na época... Foi antes ainda um pouquinho. Acho que... Não, foi na época que a Onslaught começou a dominar. Que a Onslaught tomou o servidor da Fall Souls. Tirou o Relic, Camary, Gazimo, o pessoal, Strongball, o pessoal tirou o pessoal do poder. O Abrax também, que era muito amigo do Relic, parou de jogar, né? Ele e a Ivori, que era a namorada, a esposa, não sei, jogavam juntos também, a galera de Tremera conhece esses nomes. E eu vi no comentário que um colega falou, cara, de um cara que eu tava esquecendo, icônico, Pisconijote. Cara, eu era fãzaço do Pisconijote, qualquer hora dessa eu vou passar onde era a casinha dele, perto do banco de Venore. Foi o primeiro Twin Axe do Tibia que ele jogou ali na casinha dele, ninguém sabia de onde dropava aquilo. O Pisconijote, ele tinha uma contagem no comentário do personagem dele, onde ele estava sempre debitando lá, na verdade, computando as mortes de Faraó. Assim que lançou o Ankramon ali, era muito raro. Ninguém sabia nem como fazia para chegar no Faraó. E o Pisconijote sempre ia lá matar os faraós. Eu acho, na época, não vou me recordar agora, que ele dropou o Twin Axe de um Faraó. E ele tinha... matei tantos Omiruk, tantos Vacheramon e tal. E, cara, era maneiraça. Era um roleplay, porra, tão incrível, cara. Tão incrível que eu acompanhava de perto o Pisconijote. Ele tinha um site, pisconijote.com. A gente entrava lá, tinha várias estatísticas, horas online dos plays e tal. Eu tava sempre lá olhando. Então, rapaziada, deu ruim. Não dropamos o range. Vamos voltar de mão vazia. Gastamos meia hora, 40 minutos de stamina ali. Não dropamos a range. Temos que retornar, recolher a nossa insignificância e tentar, né? Numa próxima oportunidade. É loteria. Tu vai lá, joga, não ganhou, beleza. Na outra semana você tenta. E assim nós vamos tentando um episódio fazendo... Enquanto a gente vai farmando por um lado, a gente vai tentando a loteria do outro. Não vamos ficar internado na hunt, tá? São assim, se a pessoa falar, não, tem que ficar... Não, a gente não vai ficar internado na hunt, tá bom? Então... Essa é a ideia, tá? Não ficar internado. Pegamos um bolinho ali, mas achei que vendia, mas não vendia. Tomamos na tarraqueta. Enfim, então, cara, Lan Roça foi um dos ambientes mais nostálgicos que eu frequentei. Cara, tinha briga lá dentro, assim... A gente sabe, é coisa de adolescente, né? Eu sei que tem gente que não gosta de briga, essas coisas, mas... Cara, briga lá dentro, discussão, negócio de Tibia. Teve um rapaz lá que uma vez hackeou o nosso personagem, porque eu não tinha tanta maldade com relação ao negócio de hack, que eu nunca tinha sido hackeado. E sempre que eu ia logar no personagem, esse menino começou a frequentar muito a Lan House, só que ele tinha computador em casa. E era até estranho ele ficar frequentando a Lan House. E toda vez que eu ia logar no personagem, ele ficava assistindo de perto, assim, do meu lado, próximo a mim. Só que ele era bem malandro, que ele olhava só com a pontinha do olho, eu nunca percebia que ele estava olhando. Naquela época não tinha token, nada disso. Ó, rapidamente parou aqui. Essa hora que eu vou mostrar pra vocês a loucura de como eu jogo. Não recomendo, tá? Eu jogo na setinha. Eu jogo há 20 anos. Ó, você tem que jogar no... Cara, já tentei pelo menos umas 5 vezes jogar no WSD. Comecei últimos servidores aí, todos jogando WSD, mas não dá. Quando precisa de uma gameplay mais avançada, eu jogando WSD, eu faço cagada, eu morro, eu esqueço chat on, chat off. Eu tenho TDAH muito forte com relação a isso. Então ali, ó, eu vou diagonando no lock. Todas as minhas teclas são bindadas em cima da setinha ali, insert, end, page down, page up. Então é tudo ali, tá? Insert, cura, del é ataque. Então, e o meu mouse lá, vocês podem ver, o mouse que tem 9 botões. Ali a cura primária, como Exura. A cura secundária, que é o Exura Gran, Exura San, Exura Vita. O Exura Vita Paladino não tem mais. Mas ali no insert, tá? Então eu jogo com as duas mãos, uma mão no mouse o tempo todo e outra no teclado ali na setinha, diagonando pelo no lock. Eu tenho a mão grande, então fica fácil de diagonar. O 0 ali, não ficou no tempo certo a movimentação, eu não consegui sincronizar, mas o 0 ali é onde eu boto geralmente o ring, né? Que fica no meu dedão, bem fácil de apertar. Eu jogo
o Numlock desativado ali, desligado, então fica fácil de você mexer as teclas. Então o 0 ali geralmente é onde eu uso o ringzão de Energy Ring, que é o ring de mana. Apertou, assou, eu puxo o ring, tiro o ring, tal, e assim vai. No mouse ali eu tenho CCA, Might Ring, Prismatic Ring. Então é uma forma que eu encontrei. Pego o loot também pelo mouse, botãozinho do mouse ali. Então é uma forma que eu encontrei de ficar mais leve de jogar. Eu uso o software mesmo do mouse para poder bidar as teclas ali. Hoje em dia tem como você simular teclas. Vamos supor, F2, F3, F4, você pode colocar tudo isso no mouse e com uma tecla, a Cipsoft já autorizou, isso aí fazendo uma ação a cada clique é totalmente legal. A gente não usa nada de macro, nada de bot, tá? A gente joga 100% limpo. É mais difícil, tem quem goste de usar, mas está dando bastante banho, eu não recomendo, tá? Hoje a Cipsoft pega bastante com relação a isso. Tem uns botzinhos aí de um pessoal que é programador, que consegue fazer um botzinho com um script mais difícil de pegar, mas volta e meia aí roda todo mundo. Já vi um monte de gente falar, eu não rodo, tá? No outro dia tava deletado com um personagem level 800 aí, chorando pra caramba. Então, não recomendo, tá? Quem usa, tenta a sua sorte. Enfim, esse é o jeito louco e nostálgico que eu jogo. É o jeito que eu jogo, amigo. Não tem como. Não recomendo, é loucura, é o jeito que eu jogo. Então, assim, pra resumir a história da Lan Roça, já eu vou, no próximo episódio eu conto a galera deixa aí, se a galera tá gostando da história da Lan Roça, a galera deixa aí, eu vou começar a contar dos corujões e tal, de como a gente upou, e depois vou contar como nós chegamos no servidor de Chimera, né, o servidor ali que a gente era o Ed Match Zero, que era o nome do nosso personagem, o Ed, lá de Alagoas, era o dono um dos principais líderes do time. Só que o nosso personagem era Ed, com I e E no final. É o Ed porque o Thiago é vascaíno. E ele pegou o Ed pegou daquele personagem lá do Iron Maiden, né? E colocou o nosso personagem como Ed Match Zero. Então ficou o personagem Ed Match Zero. Era o personagem que a gente chareava também. Só que o Thiago era engraçado. Toda vez que tinha um War, cara, ele ficava apreensivo do meu lado, se tremendo todo, com medo de eu morrer na guerra. E era muito maneiro, cara. Muito maneiro. O Thiago, o negócio dele era conversar, bater papo, organizar loot, essas coisas. O Thiago era muito bom no administrativo, tá? A função dele perfeita no administrativo, bater papo, fazer casamento. Aí no próximo episódio, junto com essa questão aí dos outros servidores que a gente foi, tá? Depois que a gente saiu de Tremera. A gente ficou em Tremera até um certo level ali, mas depois que a Ons Launch dominou, aí virou pra Ons, depois ficou bem Power Abuse. Então a gente não quis mais ficar, a gente tava tomando muito Power Abuse. A galera tava bem... BR a gente sabe como é que é, né, cara? Tomou dos gringos, mas depois vira zona. Aí nós fomos pra outro servidor. Aí na próxima história eu vou contar também a história do Meia, quando nós fizemos um encontro de Tibia lá. Cara, nossa, aconteceu coisas loucas nesse lugar. E eu vou contar. Cara, foi loucura. Teve beijo na boca de homem com mulher lá. Nossa, cara, ai, Jesus do céu, muita coisa louca. Vou contar essa história muito maneira, cara. Enfim. Eu não queria, mas nosso episódio vai chegando ao fim. Nós vamos fazer a contabilidade. Hoje deu um farm um pouco melhor, né? O último episódio a gente ficou tão focado na nostalgia que esquecemos do farm. Esse episódio agora eu tô contando um pouco mais de história e desfocando um pouco da questão da nostalgia, assim, de hunt, né? Por conta do farm. A gente precisa farmar, né? Então no próximo episódio eu vou dar uma injeção de nostalgia, porque quando a gente pegar o level 50, eu vou fazer todas aquelas quests, né? Vou fazer a quest de Orc Fortress, vou fazer a quest da Bright Sword, vou fazer a quest do Black Knight, nós vamos lá fazer aquele duelo top com o Black Knight, vamos fazer a quest de Fíbula, Bright Sword, Paradox Tower, tal. Então vai ser um episódio muito legal com relação a nostalgia. Vamos visitar lugares maravilhosos aí, incríveis. Level 60 pretendemos fazer a Banshee Quest, não sei se dá pra fazer free account, tá? Poxa, peça aí o pessoal que sabe, coloca nos comentários se dá pra fazer a quest do Banshee Quest, a Banshee Quest level 60 free account. Se der, nós vamos meter a cara lá, vamos fazer também. Tomara que a gente não morra, ainda não morremos do personagem, tá muito top, tá? E eu queria fazer citar uma coisa especial aí. Eu falei que no level 70 eu vou fazer uma hunt louca aí,
E fiz uma charada e teve 2 caras aí que mataram a pau na charada, que foi o Inácio Ordonho e o Gabriel Ferraz. Ó, aquele joinha pra vocês aí, vocês são nostálgicos demais, a galera que tá antenada nas coisas do passado e nas coisas atuais, então já mataram de cara a charada. A gente vai dar um passeiozinho lá no Warlock, lá em Demona. É um lugar que tá esquecido no Tibia, mas foi uma hunt frequentada pelos High Legends. Então, enfim, é isso, o episódio vai chegando no final. Vamos fazer a contabilidade, estamos terminando de vender os loots. O loot tem que vender no market, o preço que tiver ali, porque a gente é free account, não consegue botar oferta de venda. E aquele negócio, poxa, Iron Man usando o marketing. Gente, para chegar no 1000 não tem como fazer sem usar o marketing. Eu já falei isso no episódio anterior e repito, torno a repetir. A gente teve que adaptar, nem vou ficar falando muito negócio de Iron Man. Boto 99% pro pessoal também não ficar muito chateado com relação a isso. Quem realmente é Iron Man, respeita a galera aí que soa o sangue aí mesmo para fazer o negócio acontecer. Então, enfim, vamos lá. Iniciamos com 361k, terminamos com 540k, 179k de lucro, mais um Composite Ornable que nós já deixamos pronto para quando pegar level 50. Upamos do level 40 ao level 45, ML10 ao ML12, quase ML13. O personagem está ficando forte, está ficando legal, a série está ficando gostosa. Poxa, deixa um like pra gente aí, acompanha a gente. A galera aí, poxa, se inscreve no canal. Tô vendo que tem muita gente comentando que não é inscrito. Pô, dá essa forcinha pra gente aí, não custa nada. Ajuda o nosso trabalho humilde. Então, assim, vão vir muitas histórias, muitas coisas legais mais pra frente. Não vou mais fazer ninguém chorar, também não vou ficar chorando. Enfim, e tem alguns Yazir preparados para quando o Yazir tiver em carne, que Free Account pode vender. A gente vai lá vender o Yazir. Então é isso, só agradecimento, tá? A questão do Iron Man, para chegar no 1000 não tem como você botar um Iron Man 100%, você não vai chegar no 1000, sendo sincero, não tem como, é impossível, tá? Ele ia levar 10 anos, então fizemos um negócio para ser real, palpável e plausível. Vamos chegar no 1000? Vamos, porém tem que usar o marketing. Porém o personagem não recebe nada de fora, ajuda de ninguém, nada. Sempre eu vou mostrar pra vocês, eu não vou comprar nada no market que tiver com valor abaixo pra poder... alguém botou com outro personagem pra eu comprar, não vou. Só vou comprar o que tiver no valor de mercado ou até às vezes o que tiver caro mesmo, tá? Então, rapaziada, um beijo no coração de vocês. Sempre coloco pra treinar aí no ML, até bloquear, que chega um certo nível de bloqueio. Mas um beijo no coração, tudo de bom, um grande abraço. Até o próximo episódio, deixa seu like, tamo junto.